Bom, pessoal, vou trazer para vocês um pouquinho do que é o Pipefy e como ele funciona. O Pipefy é uma ferramenta de gestão de projetos, foi criada lá em 2015 utilizando o modelo SaaS, que é o Software as a Services. Então, qualquer dúvida, depois postamos um conteúdo aí trazendo para vocês como funciona o que é um modelo SaaS. Então, para que serve o Pipefy? O Pipefy nada mais é do que uma ferramenta de gestão de projetos que também pode ou não atuar como um CRM. Ele possui os modelos gratuitos aos quais nós podemos trabalhar e também possuem os modelos pagos aos quais você vai ter uma licença e afins para que você possa trabalhar. Então vamos lá. Primeiro, para que você possa testar, é necessário que você tenha uma conta ou crie uma conta dentro do Pipefy, que seria ela no caso, acessando o site, clicando ali no teste agora. O usuário sem normal, efetuando seu cadastro em inglês ou espanhol, e você vai receber alguns tokens no seu e-mail vai criar. Como no caso eu já tenho a conta criada, não vou estar efetuando esse processo novamente. Então vamos lá. Aqui, a conta parada, tenho aqui, foi criado meu nome, o nome da minha consultoria. Então, deixei aqui com o nome de TechIT, Better Solution for Your Data. Então, o que nós vamos fazer? Aprender a criar alguns fluxos de trabalho dentro do Pipefy. Algumas solicitações, sejam elas quais são os meios, os tipos de solicitações que nós possuímos ou que podemos criar aqui dentro. Então, dentro do Pipefy, nós podemos utilizar vários tipos de estratégias. Então, temos aqui os dados que foram estruturados para nós. Temos como, por exemplo, chamados de TI, onboarding de TI, solicitações de TI e solicitação de acesso remoto, aos quais você vai solicitar para algum usuário que esteja externo e assim por diante. Então, eu posso criar vários pipes. Esses aqui são os pipes que já estão estruturados para nós. Então, por exemplo, eu preciso de um pipe que seja financeiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo pipe. Eu preciso de uma base de dados. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma base de dados. Então, o que eu vou fazer? Vou criar os meus dados, vou adicionar uma base, como se eu fosse consumindo uma base de um SQL, por exemplo, onde você insere esses elementos, cria suas tabelas e assim por diante, e vincula ela entre as informações que você possui. Então, no caso, apenas para mostrar para vocês, vamos aqui a esse chamado de TI. Acessando esse pipe chamado TI, todos esses cartões que nós possuímos aqui são cartões testes, não são cartões que estão sendo utilizados no dia a dia. Ele automaticamente, por default, ele nos traz estes cartões. Então, o que nós temos aqui? Na primeira opção, nós temos o que? A triagem do meu cartão. O que eu estou fazendo? O que eu vou buscar para ela? A identificação do meu campo. Mas e se eu não quiser que este campo se chame triagem? Como eu vou fazer? Todas essas colunas, como se fosse a ferramenta que nós utilizamos de gestão também, acompanhamento de etapas, sejam elas de desenvolvimento ou alguma outra atividade, que seria o Planner da Microsoft, e também podemos utilizá-la como, por exemplo, o nosso famoso Trello, para acompanhamento de demandas, sprints e afins. Então, cada coluna dessa, cada bucketzinho deste, ele pode ser alterado. Nós podemos também adicionar um novo conteúdo aqui. E para isso fazemos como? Temos aqui o botão o campo triagem. Mas eu não quero que seja esse campo triagem. O que eu quero que seja? Então, clico duas vezes nele e ele vai aparecer o que para mim? A primeira seleção, seria quais as cores eu quero que esse campo tenha. Esse campo, no caso, a cor da coluna. Percebam que aqui está laranja, azul, um verde mais claro, um verde um pouco mais forte e um vermelho. São os tickets arquivados. Então, o que podemos fazer? Primeiro de tudo, podemos ensinar aqui a triagem. Eu não quero que seja uma triagem, eu quero que seja um exemplo, vamos lá, que seja primeiro a identificação do tipo de demanda. Então, vamos lá. Identificação de demanda. Beleza. Dei um enter ou clico fora. O que ele vai fazer? Ele vai automaticamente renomear o meu cartão. Cartão não, perdão. Ele vai renomear a minha coluna. Então, renomeando a minha coluna, eu consigo fazer para os demais. Então, a partir disso, nós conseguimos criar. Então, ao abrir um desses cartões, nós percebemos que eu tenho aqui várias e várias informações aqui. Como, por exemplo, este cartão aqui, que ele apareceu, ele está vinculado a uma base de dados que foi criada, que o próprio Pipefy disponibiliza para você de testes. Então,
não necessariamente você precisa utilizá-la. Você pode automaticamente criar uma personalizada sua ou não. Mas vamos lá conhecer um pouquinho mais a ferramenta. Então, nós temos aqui a estrutura, temos o início, onde você vai ver esse quadro principal, as configurações de database, que seriam as bases de dados as quais utilizamos. Você pode clicar aqui e selecionar um novo nome para sua base de dados, para que você consiga criar e também modificá-la. Temos também aqui os novos pipes. Quando selecionamos os novos pipes, aqui no nosso canto esquerdo, temos várias opções que podemos selecionar, onde podemos criar vários tipos de estratégias e também de entendimento de demandas. No caso, o nosso segmento aqui dentro da TI é um segmento de TI. Então, o que foi feito? Criamos apenas uma estrutura para chamados de TI, para poder concentrarmos as aplicações dos nossos clientes. O que realmente está sendo feito, o que não está sendo feito, se ela irá ou não atender, se o chamado foi ou não preenchido. Então, podemos ver aqui que nós temos atividades para compras, temos um CRM também, então temos lá vendas, qualificação de leads, formulários de digitação de leads, gestão de trabalho, entre outros tipos de fluxos. Temos o CS, que é o suporte, onboarding de clientes, atendimento a cliente, feedbacks. Temos também o desenvolvimento, que são para profissionais, sejam eles atuando na área de desenvolvimento, linguagens de programações afins, ou também engenheiros de dados ou qualquer outra área que esteja atuando com o desenvolvimento. Temos a gestão financeira, no qual a plataforma nos oferece recursos também para que possamos trabalhar e também configurar nossos fluxos de trabalho. O jurídico, contratos, aprovações, termos, anexos ou não. O pessoal de marketing também não fica de fora, temos alguns modelos aqui. Operações de negócio também estão disponíveis aqui para que possamos visualizar e adequar ao nosso fluxo, entre outros recursos humanos, que é muito importante, todos os fluxos. Então, tudo passo a passo aqui pré-estruturado, pré-elaborado para vocês. Mas, lembrando, o Pipefy, apesar de ser uma ferramenta muito completa, ele também te deixa fazer o quê? Consumir os seus próprios dados. Como assim? Você pode criar um pipe do zero, ao qual você vai buscar a sua própria estrutura e aonde você também vai fazer o que? A modificação, a criação, a configuração de campos, definir como campos obrigatórios ou não de um determinado conteúdo. Perfeito? Então, essa foi a principal do nosso pipe. Agora, nós temos aqui o Explore os templates. Os templates são que pré-prontos que eles disponibilizam para nós. Podemos clicar aqui no botão Ver Todos, que ele automaticamente vai fazer o quê? Vai trazer para a gente aquela mesma telinha onde estávamos fazendo o quê? Clicando aqui no novo pipe. Aqui em portais, quando nós clicamos, ele nos traz o quê? Uma interface onde podemos criar portais, como o próprio nome já diz, portais, para que as pessoas consigam acessar o nosso pipe, pessoas externas da organização, através de um compartilhamento, usuário e senha, para que elas possam abrir e ou acompanhar os seus respectivos chamados e também poder alimentar os seus cartões ou colocar em algum outro tipo de informação. Então, temos aqui nas solicitações, nós podemos ver o que? O logotipo da nossa empresa, a qual cadastramos, e temos também o que? As solicitações, se houve um novo chamado ou não. Aqui você consegue configurar todos os seus pipes, todas as estruturas que você deseja. Então, essa é uma breve explicação de como funciona o Pipefy e o que é a interface do Pipefy. Temos aqui os botões pesquisas. Por que pesquisa? Quando temos muitos pipes criados, uma estrutura grande, uma gama de serviços criados, nós podemos fazer o quê? A pesquisa através do quê? Desses pipes. Buscamos eles através do nome. Depois disso, nós temos o que? Pessoas. O que são isso? São as pessoas que estão o que? Compartilhando o seu perfil. O que é isso? O que isso quer dizer para a gente? São os perfis que estão sendo compartilhados. Quem terá acesso à nossa ferramenta? Quem terá acesso ao nosso pipe, ao nosso portal? As pessoas da organização que poderão visualizar,
interagir e também criar ferramentas. O botão Me Ajude para dúvidas e também aqui as opções que podemos trabalhar aqui dentro da nossa ferramenta. Então, esse é um overview principal do que é esse primeiro front aqui do Pipefy e como trabalhamos, o que é cada um deles. Na sequência dos próximos vídeos, iremos mostrar para vocês a criação de novos pipes e como eles trabalham e como podemos configurar campos e também as suas respectivas automações.